Memórias do Padre Germano, capítulo 6. O melhor voto. Que vem o homem fazer na terra, meu Deus? Contemplando a natureza, vemos pelas leis que a regem, que o ser humano, senhor de toda a criação, domina quanto existe. Vem ele, portanto, tomar posse dos seus vastos domínios, colonizar extensos continentes, singrar os mares em alterosas naves, estudar na grande biblioteca da criação. Vem, em suma, trabalhar incessantemente, pois que a lei do trabalho é a lei da vida. Mas, ainda bem, se a ocupação contínua é a síntese da própria existência, estarão dentro da lei as comunidades religiosas? Não, porque o trabalho deve ser produto, há de proporcionar benefícios, há de servir para engrandecer o homem moral e intelectualmente, e o trabalho a que mais se dedicam os religiosos é absolutamente estéril, uma vez que a oração a horas fixas é penosa tarefa, é rotina em ação, é qual pássaro sem asas que, ao invés de alçar-se às alturas, rasteja e cai ao solo. As preces elevadas ao som do campanário não transpõem as grades do coro. São como os mananciais que rolam entre barrancos pedregosos sem deixar vestígios de sua passagem. Que é a oração? O gemido da alma e o sorriso do espírito. Ela é o queixume do aflito e o suspiro do crente. Idioma universal, falado por todos os povos em relação a Deus. E o homem, ser meticuloso por excelência, sujeito a sensações diversíssimas, há de, num momento dado, fixar em Deus seu pensamento? Impossível, impossível. O homem que ora quando lhe ordenam será um cadáver galvanizado, jamais uma alma que sente. O êxtase do espírito não se produz quando queremos. Livre como as águias, não há clausura nem voto que lhe detenha o surto. Creio, pois, que as comunidades religiosas dão frutos improdutivos. Lavradores que aram granítica montanha, nos sulcos que fazem, não poderia abrigar-se uma formiga sequer. Nas épocas do terror, quando o mundo era um acampamento, quando o direito de conquista era a divisa dos povos, vá que as almas tímidas se refugiassem em remoto asilo. Mas quando os códigos raciocinados prescrevem aos homens direitos e deveres, os conventos são verdadeiro contrassenso, paralisação de vida, lugar de estacionamento para os espíritos e, finalmente, um inferno para as mulheres. Outrora, acreditei que assim não fosse, mas depois que em confissão ouvia muitas monjas, quando essas infelizes me abriam o coração, era como se vertessem rios de lágrimas e eu sentia tormentos e tormentas, horas de agonia inexplicáveis desfilando em sinistro cortejo pelo confessionário. Mulheres fanatizadas que pronunciaram o seu voto, que professaram antes de conhecer as alegrias da vida, quantas e quantas. Outras, mal despertas de um sonho feliz, cedendo a imposições horríveis. Outras ainda, que por força de circunstâncias houveram de aniquilar pequenos seres que elas amariam de todo o coração. Outras, mas por que prosseguir?
a maior parte sem esperança e sem fé, sem crença alguma, cedendo à mais odiosa das servidões. Ah, quão tristes são essas histórias do claustro! Aí se ora, é certo, mas ainda mesmo que em alguns conventos se deem de corpo e alma a oração, essa oração é nula. Repito, a verdadeira é a oração de quem muito sofre ou de quem sorri de felicidade. Oração não é palavra, é sentimento. Um olhar da alma fixo no céu vale mais que 1000 rosários rezados rotineiramente. Talvez pelo fato de não ter tido família, tanto preze os laços que entre si prendem os homens. Em vendo mulheres que se desprendem das suas afeições, menosprezando soluços paternos, desdenhando fraternas carícias, fugindo ao único prazer real da vida para se encarcerarem numa cela, atiradas ao mais ferrenho egoísmo. Cela onde tudo se nega, onde se falseiam as leis naturais e onde o homem abdica dos direitos de legítima soberania porque perde a vontade própria. Em vendo a consumação de sacrifícios tais, sofro e sofro muito. Resta-me, entretanto, o consolo de haver salvado de tais sacrifícios algumas vítimas. Tal procedimento valeu-me eu ser alvo de grandes ódios, mas o bem deve ser feito e a verdade difundida, sem considerarmos os abismos nos quais possamos cair. Faça-se o bem, que cedo ou tarde se recolhem sazonados frutos. Não levam os cegos um guia? Pois os sacerdotes são os ungidos do Senhor, a fim de, por bom caminho, conduzir os inúmeros cegos que tropeçam nas paixões e caem nos vícios. Oh, sim, sim, esta é a missão dos que se chamam ministros de Deus. Inspira-me, Senhor, para que eu possa cumprir o mandato da Tua lei sacrossanta. E Deus, ouve-me, sim, Deus, atende-me, porque apesar de me encontrar aqui exilado, muitos são os que me procuram para pedir um conselho nas tribulações da vida. Muitas famílias atingem o santuário da paz, ouvindo minhas indicações. Inspira-me sempre, Senhor. Não há muitos meses restituí a calma a um pobre velho que, apesar de pacífico por índole, atingira a meta do desespero. Pai de numerosa prole, não só perder a companheira de sua vida, enviuvando, como também a maior parte da fortuna, e quase cego por cúmulo ficara. 7 filhos a sustentar, dos quais apenas a mais velha das filhas, com a sua vocação para a música e a pintura, utilizava brilhantemente os seus bons quadros na manutenção da família. Madalena era o consolo e a alegria do velho pai, que se extasiava em ouvi-la cantar. Por vezes, aprazia-me visitar este amigo na vizinha cidade. Ele é um livre pensador e eu, sem embargo, lhe admirava o lúcido raciocínio, a paciência evangélica e a resignação cristã. E invejava-lhe também a desgraça, porque o via amado e rodeado de filhos que a porfia o acariciavam. Um dia, ei-lo que me entra em casa arrimado a um dos filhos e cai-me nos braços a soluçar como criança. Que tens? Perguntei assustado. Ah, roubaram-me a filha querida de minha alma. Que dizes? Não entendo. Explica-te. Pois não estou dizendo que me roubaram a minha Madalena. Quem? Quem?
esses que se dizem ministros de Deus. Mas que dizes, tu sem dúvida estás doente. Não deliro, não. Lembras-te da voz da minha filha, que quando canta parece um serafim baixando a terra, lá dos páramos celestes? Pois bem, essa voz querem-na eles para si e levam-na. Como? Fazendo-a entrar para um convento, porque dizem, na minha companhia nada aprende de bom, uma vez que sou dos reformistas. Poderosa família tomou a peito o caso e minha filha, aturdida e alucinada com os conselhos de um missionário, entrou a dizer que precisava cuidar da salvação de sua alma. E aí tens como a nossa casa, que era dantes um céu, transformou-se num inferno. Tu me conheces, Germano, tu sabes que essa filha é a minha vida e que eu sonhava vê-la casada com um homem digno das suas qualidades. Não é que eu a queira por egoísmo, não que a mim pouco se me daria esmolar à porta de uma igreja, desde que à noite pudesse ouvir-lhe a voz angélica, mas perdê-la para sempre, saber que vive e que não vive para mim. Ah, Germano, eu enlouqueço. E aquele pai infeliz chorava o pranto horrível do desespero. Acalma-te, disse-lhe, acalma-te, que nem tudo está perdido, pois que Madalena muito me respeita, falar-lhe-ei a propósito. És a única esperança que neste transe me resta. Se não conseguires dissuadi-la desse plano, sei eu, no entanto, o que hei de fazer. Que farás? Que farei? Mato-me. Sem perda de tempo, acompanhei o pobre amigo, pedindo a Deus me inspirasse para salvar duas vítimas, o pai e a filha, uma vez que esta era também demasiado inteligente para viver feliz num convento. Quando chegamos à casa do pobre amigo, 2 superiores meus faziam companhia a Madalena, que lecionava solfejo a 2 suas irmãs, ao mesmo tempo que ensaiava o canto-chão. A rapariga, ao ver-me, empalideceu, compreendendo com certeza a missão que ali me levava. Os colegas, esses, olharam desconfiados e se dispuseram a sair, não sem que um deles me dissesse: vede bem o que ides fazer, certo de que vossos passos são de perto espreitados. Espreitem-nos à vontade, retorqui, mas ficai certos de que a perseguição não me intimida, convicto como estou de que Deus marcha comigo, e quem com Deus navega, seguro porto alcança. Eu sentia nesse momento aquela força indômita que me avassala nos lances extremos, havendo em mim 2 naturezas. No recôncavo da minha aldeia, sou um pobre homem de caráter simples que se contenta em ver transcorrer os dias monótonos e compassados, fazendo hoje a tarefa de ontem, sorrindo às crianças, perguntando às mulheres o asseio dos filhos, olhando o céu quando o pintor do infinito o experimenta em coloridos na palheta do horizonte. Ninguém ao ver-me, batina surrada, triste e resignado semblante, acreditaria que me transformo como por encanto, que estes olhos embaciados adquirem brilho extraordinário. Certo, não pude ainda rever em mim mesmo a força desse olhar, mas compreendo-o, pressinto-o, adivinho, porque ninguém jamais lhe pôde resistir. Tal sucedeu com Madalena, que uma vez a sós comigo, cobriu o rosto com as mãos e caiu em pranto, soluçante. Sentando-me a seu lado, tomei-lhe uma das mãos e disse: olha para mim. Não posso.
Por quê? Não sei. Tenho medo. Medo? Medo tens de ti mesma, não de mim. Creio que tendes razão. Também eu creio. Fita-me bem, Madalena. Acreditas que cumpro os meus deveres como ministro de Deus? Oh, sim, mas a verdade é que a vós, como a meu pai, acusam de seguir secretamente a reforma de Lutero. Dizem que me perco e que a salvação está no convento, que é preciso salvar minha alma. Eu sei que meu pai sofre e o pranto que ele verte me rescalda o coração. Mas entre meu pai e Deus, creio que Deus está em primeiro lugar. Sem dúvida, mas acreditas chegar a Deus assassinando teu pai? Sim, porque é preciso saibas que no dia em que pronunciares o voto, ele se suicidará. Estás ouvindo bem, Madalena? Boa maneira essa de caminhar para Deus, regando o caminho com o sangue de um ser inocente ao qual deves a vida. Mas não lhe restam minhas irmãs? Logo deixem-me seguir a boa senda. Mas tu não vais pela boa senda, Madalena. A clausura é contrária à lei natural. A mulher não veio à terra para encerrar-se num convento. Se assim fosse, Deus não formaria o paraíso de que falam as Santas Escrituras. Antes teria levantado uma fortaleza onde encerraria a mulher. Muito ao invés, os primitivos casais das distintas raças humanas vieram e tomaram posse dos bosques e dos campos, dos vales e das montanhas, das margens dos rios, como das praias do mar, e os acordes da vida ressoaram por todos os recantos da terra. O homem e a mulher se uniram para formar novas gerações que glorificassem o Senhor. O bom caminho, Madalena, não é abandonares o autor dos teus dias nos derradeiros momentos de sua vida, quando perdeu esposa, fortuna e a preciosa luz dos olhos. Sabes qual seja a boa senda? Eu te digo, é servires de amparo à sua velhice, é alegrares a noite da sua existência com o teu amor filial, é aceitares o afeto de um homem de bem, com o qual te ligues, proporcionando a teu pai um novo arrimo. Esse é o teu dever, Madalena. Consagra-te à tua família, que é esse o melhor voto que podes pronunciar. Que é da tua inteligência, da tua compreensão? Como julgas boa uma religião que te ordena a renúncia das primeiras afeições da vida? Dizem que teu pai é reformista e que na sua companhia se perderá tua alma. Ora, quem melhor do que tu pode sabê-lo? Que conselhos te dá esse pai? Certo, que sejas boa, honrada, laboriosa, que veneres a memória de tua mãe, que estime teus irmãos, que se amares, ames a um homem digno de ti, de fazer-te esposa, e mais, que ame os pobres, que sejas indulgente e que, chegada a noite, faças exame de consciência, confessando-te a Deus. Isto diz teu pai, e isto poderá perder-te, Madalena. Responde-me logicamente. É verdade, meu padre, tendes muita razão. Crede também que eu os temo, pois quando aqui vêm, me desconcertam. A duquesa de C, minha protetora e a mais empenhada no meu voto, diz que não abandonará meu pai e, mais ainda, que fará felizes minhas irmãs, desde que eu consinta em professar, porque augura que meu pai
e vós, dado o meu caráter um tanto independente, me perderão irremediavelmente. Ninguém se perde, Madalena, quando não se quer perder. De resto, nem teu pai nem eu te guiamos para o mal. É, pois, preciso, dado que queiras salvar a vida de teu pai, que renuncies a esse propósito. Pensa bem e considera que logo no dia seguinte ao teu voto estarás arrependida, que a sombra de teu pai te seguirá por toda parte. Quando te ajoelhares, tropeçarás no seu corpo, dormindo, seu espírito pedir-te-á contas do seu suicídio. Acredita-me, Madalena, não desates os laços que Deus formou. Perderes-te no mundo quando a tua posição é tão digna de respeito e consideração. Que melhor voto podes fazer a Deus senão prometer-lhe servires de mãe a teu velho pai enfermo e aos teus pequeninos irmãos? Que ocupação mais nobre do que essa de sustentar os passos do ancião que te ensinou a rezar e a bendizer a Deus? Sê razoável, filha minha. Cumpre a verdadeira lei de Deus e faze com que teu pai, na triste noite da sua velhice, sorria gratamente ao sentir-se acarinhado pelos raios luminosos do teu amor. É tarde, Padre Germano, porque já empenhei minha palavra. E para cumprires essa palavra, sacrificarás teu pai? Vamos, Madalena, o que eu quero é a vida de teu pai e tu não me podes negar. Nesse momento, voltava à sala o meu pobre amigo. Vinha só, passo vacilante, qual o da criança que começa a andar. Madalena correu ao seu encontro e os dois, abraçados estreitamente, confundiram-se em lágrimas. Quanto a mim, olhava-os extasiado, dizendo no meu íntimo: aí está a verdadeira religião, o amor da família, a proteção recíproca, a permuta de ternos cuidados. O pai ensina os filhos a andar, depois estes lhe amparam os passos e dão-lhe ternos, pequeninos netos que lhe alegram os últimos dias da velhice. Oh, a família, eterno idílio do mundo, tabernáculo dos séculos, nos quais se guarda a história consagrada pelo alento divino de Deus. A religião que te não respeita nem considera acima de todas as instituições da terra tem menos poder e verdade que o floco de espumas levantado sobre as ondas batidas do mar. Madalena rompeu o silêncio dizendo: perdoa-me, pai, compreendo a minha loucura e ao Padre Germano devo ter recuperado a razão. Não me separarei de ti, diante de Deus faço o voto solene de ser teu guia e teu amparo e creio que Deus nos protegerá. Sim, minha filha, Jeová velará por ti. Acredita, Madalena, que consagrando-te aos cuidados da família, terás pronunciado o melhor voto. O melhor voto, repito, porque a paz e a alegria voltaram a reinar naquela casa. As crianças recobram sua jovem mama, o velho ancião, a subentendida companheira, e todos sorriem e todos vivem. Nada mais grato nem mais belo do que esse grupo que vem visitar-me nos dias festivos, alegrando minha velha casa. Ao cair da tarde, Madalena e os irmãos cantam no jardim a oração do Ângelus. E os pássaros alvoroçados repetem: Glória! Seu pai escuta-a comovido e diz-me em voz baixa: Ai, meu Germano, quanto te devo, que seria de mim sem ela? Graças, Senhor,
Com afinco me perseguem, acusam-me de tresmalhar tuas ovelhas, mas desde que aumente o rebanho dos bons cristãos, eu creio, Senhor, que cumpro o meu dever.